No dia 28 de maio, nós comemoramos o Dia Mundial do Hambúrguer. Este lanche, esse prato que surgiu no século XVII lá em Hamburgo, na Alemanha, era apenas um bolinho de carne. 200 anos se passaram e esse prato foi popularizado nos Estados Unidos com alguns alemães que foram colonizar estas terras. E acrescentados a esse bolinho de carne, tivemos o pão, o queijo e todos os plus deste prato que hoje está muito conhecido e difundido. Em 1952 ele chegou aqui no Brasil e para saber um pouquinho mais dessa história, o Leonardo aqui do Arnaldo Bar vai nos contar um pouco mais sobre este prato. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar com o Leonardo aqui do Arnaldo Bar, que vai nos contar um pouco sobre o Dia Mundial do Hambúrguer. Olá, Leonardo, conta para nós um pouquinho sobre este prato, este lanche que se popularizou tanto por todo mundo. Olá, bom dia. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Para saber bem da história do alimento já é difícil, né? A gente sabe que sempre tem uma fonte aqui, uma fonte ali, mas a fonte propriamente dita do hambúrguer é que foi dado a invenção no século XVII, na Alemanha, foi inventado, em Hamburgo. Justamente por isso a palavra hambúrguer, né? Ela se propagou quando os alemães colonizaram parte dos Estados Unidos e aí criou-se o hambúrguer propriamente dito hoje, né? Os Estados Unidos é o rei da invenção, é o rei né? E aí, então, deu-se toda essa história do hambúrguer com algumas outras marcas que tornaram o hambúrguer uma marca, né, no mundo, como McDonald's, Burger King, o próprio Bob's, que foi quem trouxe para o Brasil no século XIX, em 1948, se não me falha a memória agora, por um tenista. Eu não estou lembrado agora o sobrenome dele, mas foi ele quem criou o Bob's e quem trouxe essa personalidade do hambúrguer para o Brasil. E aí, desde então, o hambúrguer se tornou, né, uma especiaria do Brasil. E aí vem as nomenclaturas do hambúrguer artesanal, do hambúrguer gourmet. O hambúrguer artesanal nada mais é do que feito manualmente, não teria nada demais. O gourmet é feito por especiarias. E aí o hambúrguer ele tem diversas, vamos supor, classes assim. Ele é feito com qualquer carne, ele pode ser feito, né? Carne bovina, carne de frango, carne de cordeiro, carne de ovelha, carne de porco. Então tem essa, meio que criou-se uma personalidade de cada hambúrguer, né? Uma identidade de cada hambúrguer. E aí cada qual com o seu insumo, né? Cada qual com o seu acompanhamento, cada qual com o seu molho, assim como fazem as bebidas e outras coisas, né? Criou-se meio que uma identidade. Eu acho que acredito isso, por isso ganhou-se o Brasil inteiro praticamente. Hoje dificilmente tu encontra alguém que nunca tenha comido ou consumido um hambúrguer e tenha dito, não, eu prefiro o de carne, eu prefiro o de porco, eu prefiro o outro, né? É exatamente isso. É um prato delicioso e justamente, né, ele veio lá da Alemanha, foi para os Estados Unidos para suprir uma necessidade que se tinha de ter um lanche mais rápido, né? Uma alimentação mais completa para ter um lanche mais rápido. Leonardo, conta pra gente como foi que o hambúrguer chegou aqui no Arnaldo, em Nova Prata. O Arnaldo não necessariamente ele ter começado como uma hamburgueria, isso é bem interessante. Ele não começou como uma hamburgueria, ele se tornou uma hamburgueria no segundo ano, né? Nós servíamos pratos prontos, assim, filés, entrecôs, e surgiu a necessidade exatamente disso, do fast food, que era um lanche rápido, que o pessoal não queria jantar, o pessoal queria beber e queria somente um acompanhamento. E aí a gente entrou com os hambúrgueres. Na época, nós servíamos vários hambúrgueres, nós servíamos em torno de 10 até 15 hambúrgueres, nós já tivemos no cardápio. Que nem eu te disse, dentre todas as especificações de carne, dentre todas as especificações de especiarias, um com páprica, outro com barbecue e outro com cebolinha, enfim, eram todas essas que davam-se esses 15, né? Hoje não necessariamente a gente trabalha com a quantidade, mas sim com a qualidade. A gente reduziu o número de hambúrgueres, né? Enxugou o processo para dar mais qualidade, para dar mais padronização para a cozinha. Então se tornou um processo muito fácil, um produto sempre bom, né? Não tinha... Porque trabalhar com vários itens é sempre bastante difícil, né? Até pelo desperdício, e trabalha sempre com produtos. Eu acredito assim, o segredo da culinária, independente do que se for fazer,
é trabalhar sempre com produto fresco. Diariamente na feira, diariamente no mercado, diariamente ligando pro padeiro, diariamente ligando pro açougueiro. Me separa aquela melhor carne, me separa aquela melhor, sabe? É assim, eu acredito que esse seja o segredo. Então, quanto menos itens, melhor. Então, hoje no cardápio nós temos o Arnaldo Burger, que é o tradicional, com carne bovina, e o Goleiro Burger, que é o frango. Daí dá-se o nome justamente pelo frango, né? Vamos dar o nome pro frango, Goleiro. Aí temos também o vegetariano, que seria o vegetariano ou vegano, só tirando o queijo seria já vegano, né? Que, querendo ou não, hoje em dia é necessário. Criou-se meio que essa indústria do bem-estar e as pessoas cada vez se identificam mais e solidarizam mais, né, com essa... Então a gente respeitou isso e criou-se então o hambúrguer vegano, né? Leonardo, conta pra gente sobre a saída desses hambúrgueres. A gente sabe, né, como o Arnaldo é conhecido como um bar e tudo mais, como tu falaste agora, né, o pessoal ele busca. Mas a gente sabe que existem todas essas possibilidades para alimentação também. Essa ideia veio justamente por essa necessidade que sempre se teve do alimento um pouco mais rápido e tudo mais. Mas como que ele é aderido pela população? Percebe-se que o pessoal gosta do hambúrguer? Como que funciona? Certo. O hambúrguer, eu vou te dizer que o hambúrguer de repente seja o de maior aceitação do público, sabe? E no processo, ele também não deixa de ser um dos mais, não digo fáceis, mas dos mais, não, menos complexos, vamos dizer assim, sabe? Dos menos complexos. Porque tu consegue fazer, muitas vezes, ele antes. O hambúrguer nada mais é do que um blend de carne, sabe? Então, a diferença dele é que ele dá uma experiência diferente para o cliente também. Não necessariamente ele precisa comer somente o de carne bovina, ele pode adicionar um bacon, pode adicionar uma outra especiaria e ele fica com um sabor totalmente diferente. Então, a experiência do hambúrguer, eu acredito que é a maior diferença, sabe? A experiência do hambúrguer, de tu poder fazer uma união de insumos, uma união de ingredientes e cada mordida ser uma experiência diferente. Eu acredito que essa seja o maior segredo do hambúrguer, assim. E, olha, se eu que eu me conheço, assim, o hambúrguer já existe aqui. Nós não fomos pioneiros no hambúrguer, não. Isso aqui já existia e já, né, já teve muita gente. E só cresceu. Se tu for acompanhar entre todos que começaram e fazem ainda, são diversos, né? Acho que nós temos... No mínimo umas 7 ou 8 hamburguerias aqui na cidade, todas sobrevivem tranquilamente, né? O hambúrguer, querendo ou não, é um sonho de consumo para a maioria do público. Show de bola. Leonardo, horários de atendimento aqui do Arnaldo que o pessoal deve ter ficado com água na boca, só de ouvir falar, né? Já deu até fome, isso que a gente está na parte da manhã ainda. Conta pra gente sobre os horários de atendimento, tem como fazer teleentrega, como que funciona? Isso. O Arnaldo trabalha com as duas formas de atendimento. Atendimento ao público aqui, com um salão, que todo mundo conhece, e o delivery, aberto a partir das 16 horas, durante a semana até as 11 horas a cozinha funciona, né? A partir disso o bar rola ainda até 1 hora, e nos finais de semana das 6 horas até as 11h30. A cozinha. E a partir disso o bar rola também até as 2 horas no final de semana. Nos domingos, das 6 às 10. Nos 2 formatos, tanto público quanto delivery. Muito bem, então fica o convite, né, para o pessoal que quiser provar um hambúrguer aqui do Arnaldo Bar. Leonardo deixa aqui o convite. Nós também vamos te mostrar algumas imagens agora, só para você ficar com água na boca e conhecer um pouco desse produto. Olha só.